Conheço muitos irmãos que oraram por alguém muito querido, pedindo ao Senhor que convertesse essa pessoa. E para nossa alegria, conhecemos muitas histórias de pessoas que foram convertidas pelo Senhor depois desses muitos anos de oração. Conheço muitos filhos que oraram e clamaram: Senhor, converte o meu pai, converte a minha mãe. E passado algum tempo, este pai e esta mãe estava ali convertido, louvando e adorando ao Senhor juntamente com este filho. Conheço a história de muitas mulheres que durante anos clamaram: Senhor, converta o coração do meu filho, traz ele de volta, Senhor. E esses filhos foram convertidos pelo Senhor, estão diante de Deus, na presença de Deus. Conheço muitas mulheres que oraram pela conversão dos seus maridos, e passado muito tempo, esses maridos estavam aqui convertidos, adorando ao Senhor. Quando nós testemunhamos essas muitas histórias de conversões, de pessoas que oraram pelos seus entes queridos, e estes foram alcançados pela graça de Deus, nós somos convencidos de que para o Senhor não há coração duro demais que não possa ser quebrantado. Não há coração difícil para o nosso Deus. Não há uma condição do ser humano que não possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não importa se é uma prostituta, se é alguém que está no vício, na dependência química, não importa se é um marido ignorante, agressivo, não importa se é um filho rebelde, quando o Senhor deseja salvar, Ele salva, Ele é soberano na salvação, Ele quebranta o coração mais duro, faz mole o coração endurecido feito pedra. O Espírito Santo tem o poder de converter corações que aos nossos olhos são inconvertíveis. O nosso Deus é soberano na salvação, e quando Ele quer, Ele conduz o homem da arrogância à conversão. E esse é o tema da nossa exposição nesta noite. Da arrogância à conversão. Essa é a história de Nabucodonosor. Um rei arrogante, um rei que se via sobre tudo e todos, que desejava a glória para si, mas que foi quebrantado pelo Senhor, humilhado pelo Senhor, levado da arrogância até a conversão, ao arrependimento e ao quebrantamento. Vejamos esta narrativa no texto de Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. O que vemos aqui então é Nabucodonosor narrando o que aconteceu com sua vida, dando testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. No primeiro momento, então, ele dá essa saudação, adora a Deus, e agora ele vai partilhar conosco como ele chegou até este coração quebrantado. Versículo 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu.
e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa e as raízes deixai na terra, atada em cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido o que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quero fazer a exposição desta narrativa a partir da seguinte proposição, analisando os acontecimentos e os movimentos do texto. O rei arrogante foi humilhado. Humilhado foi convertido. Convertido, adorou e foi restaurado. Vou repetir então a frase de proposição que expõe todo o nosso texto. O rei arrogante foi humilhado. Humilhado foi convertido. Convertido, adorou e foi então restaurado. Vejamos cada uma, então, dos trechos desta frase, expondo o nosso texto do capítulo 4 de Daniel. Primeiro, o rei arrogante foi humilhado. Quero relembrar contigo um pouco do que nós vimos de Daniel até aqui. O livro foi escrito narrando os acontecimentos a partir do ano 606, momento em que Daniel e seus amigos são levados cativos para a Babilônia. A Babilônia é um grande império. 3 grandes incursões da Babilônia puseram fim a Judá, a Jerusalém. 606, 604 e 586. Todas elas dirigidas de forma muito dura, sanguinária, matando os reis de Judá, levando cativo o povo. A Babilônia não era qualquer nação, era uma nação grandiosa. E quando nós vemos o capítulo 1, Nabucodonosor já dá sinais desta sua arrogância. Ele leva para o palácio jovens e coloca a sua cultura, o seu jeito de ser, de pensar, como sendo o padrão de excelência para que todas as outras nações seguissem. Quando nós falamos então deste rei arrogante, estamos a princípio falando de um rei que achava que o seu pensamento, a sua forma de viver e conduzir as coisas era melhor. Não havia então nada melhor, cultura melhor, jeito melhor de ser e viver do que o jeito da Babilônia. Tragam então os jovens, coloquem eles para que eles ouçam, aprendam, conheçam da Babilônia e sejam babilonizados. A arrogância desse rei fazia com que ele desejasse que outros fossem semelhantes a si e ao seu reino. No capítulo 2, então, ele tem um sonho. E pede para que os seus magos, para que os seus sacerdotes, revelem, interpretem o sonho a ele. No sonho, uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze, pernas e pés de barro e ferro. E Daniel dá a interpretação desse sonho e fala: rei, a cabeça de ouro é você, é a Babilônia. Não há rei tão grande que domine sobre os demais, a não ser o rei da Babilônia, a não ser Nabucodonosor.
Esse coração tão arrogante abraçou muito rapidamente essa ideia. Ah, eu sou então esta cabeça de ouro, eu sou este rei que está acima de todos os reis. Em alguma medida, naquele momento, impressionado com aquilo que Deus havia feito por meio de Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor vai dar glórias a Deus, e vai dizer, não há Deus como o Deus de Daniel, não há como o dele. No entanto, aquilo era uma profissão de fé vazia, estava nos lábios, mas não estava no coração, e o capítulo 3 vai dar provas disso. Porque embora no final do capítulo 2 ele tivesse dito, depois do sonho, da interpretação, não há Deus como o Deus de Daniel, no capítulo 3 ele faz uma estátua para si. Não há Deus como o Deus de Daniel, exceto eu mesmo. Então uma grande estátua, onde todos deveriam se curvar, onde todos deveriam se apresentar e adorar. Este é um rei arrogante demais, com o desejo de requerer para si glória, ao ponto de que no momento em que toda a orquestra tocasse e alguém não se curvasse, fosse lançado à morte na fornalha. E isso ele fez com os amigos de Daniel. Eles não se curvaram. Este rei arrogante, orgulhoso, que se achava Deus, que se achava então detentor de todos os poderes da terra, deu a ordem, queime eles, acenda a fornalha 7 vezes mais. No entanto, aqueles jovens experimentaram o livramento do Senhor, e o próprio Deus andou com eles na fornalha. E mais uma vez, no final do capítulo 3, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante a forma como Nabucodonosor diz, o Deus que dá livramento. No capítulo 2, o Deus que dá entendimento e a revelação de todos os sonhos. No capítulo 3, o Deus que dá livramento. Então a gente pensa, agora ele foi convencido, agora sim, ele professou com a boca e no coração creu. Não. Quando nós olhamos o nosso texto, veja lá o versículo de número 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Este rei que já havia dito, não há Deus como Deus de Daniel, que dá entendimento e sabedoria e revelação dos sonhos, que havia dito, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que dá livramento aos seus, bate no peito e diz, esta é a Babilônia que eu edifiquei, este é o império que eu construí. E o texto revela o quanto aquele coração é arrogante, para minha glória e para minha majestade. Edifiquei para mim mesmo. Esta é a arrogância de Nabucodonosor. No entanto, esse rei arrogante foi humilhado. E nós veremos esta humilhação, primeiro, no aviso de Deus, segundo, na misericórdia de Deus, terceiro, na justiça de Deus. Primeiro, esta humilhação no aviso de Deus. Este rei, então, está tranquilo no seu palácio, feliz no seu palácio, é assim que ele relata. Então, ele tem um sonho, mais uma visão. Ele vê uma grande árvore, que crescia, forte, belas folhas, frutos, conforme diz o texto, abundantes ao ponto de sustentar todos aqueles que estavam ali debaixo dela, pessoas e animais de toda a terra. O sonho deste rei arrogante era então de uma árvore enorme, de uma árvore que tinha aos seus pés tudo e todos, que produzia muito bem, que reluzia com brilho e com glória, e que estava no centro da terra, de um ponto e de um jeito que todos podiam ver e contemplar. Neste sonho, nesta visão, ele ouve um vigilante vindo do céu, alguém que dá uma ordem, corta a árvore, deixa na cepa. O que significa isso? Aquele ponto em que você corta a árvore, mas ainda há a possibilidade dela novamente brotar e crescer e se desenvolver. A cepa com a raiz. E prende isso com cadeias de ferro e de bronze,
porque estará limitado o seu crescimento, a sua restauração, por 7 tempos. Um tempo completo. O que Deus está fazendo com Nabucodonosor? Avisando a ele. Deus trará mais adiante a justiça dele sobre este rei orgulhoso e arrogante. Mas ele não faz isso sem antes advertir este rei, avisar este rei, mostrar com muita clareza o pecado deste rei. Mais uma vez, a semelhança do capítulo 2, ele reúne todos os seus melhores. Os sábios, os feiticeiros, aqueles que por meio do ocultismo, das forças malignas, poderiam talvez revelar os sonhos, e também os caldeus, os sacerdotes dos deuses da Babilônia. Cada um recorre ao que tem. E o que Nabucodonosor tinha naquele momento eram estes. E estes também não podem dar a revelação deste segundo sonho, desta segunda visão. Mas ele sabia quem era o chefe dos magos, dos sábios, Daniel, Beltesazar. E ele chama Daniel. Fala: Daniel, eu sei que você pode. Fala para mim. Foi assim que eu sonhei. O que é isso? Traz a interpretação. Daniel ouve, diz o texto que ele se pôs a pensar, porque Daniel já sabia, é o juízo de Deus vindo sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor fala: olha, não tema, nem o sonho, nem a interpretação, pode falar. E Daniel, nesse temor, olha e fala: que este sonho e que esta interpretação sejam para os teus inimigos, para aqueles que vêm contra ti. Num desejo como se dizendo: rei, tomara que não seja para você, que sejam para os teus inimigos. Mas rei, não tem jeito, é para você mesmo. Rei, a questão é a seguinte: a árvore é você. Essa árvore forte, que alimenta a todos, que é vista por todos, é você, rei. Mas Deus, o Altíssimo, anuncia e dá ordem para que você seja cortado. E depois de cortado, seja expulso do seu reino. Fique como que um louco sem entendimento, coma da relva das ervas igual aos animais, e tenha o seu coração convertido em um coração de animal. Rei, é isso que vai acontecer com você. Você será expulso, será cortado, sairá deste cargo de evidência, deixará de ser esta grande árvore e passará a ser como são os animais, comerá como comem os animais, será tratado e alimentado como tratam os animais. O seu comportamento será como de um animal, porque o seu coração não será mais um coração de homem, mas será como um coração de animal. Este foi o aviso de Deus. E observe que neste aviso, Deus vai dizer com muita clareza, por meio da vida de Daniel. Portanto, versículo 27, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Daniel não dá simplesmente o sonho, mas dá o aviso completo: rei, pensa no que eu estou te dizendo. É um aviso de Deus, é a forma como Deus está mostrando o seu pecado. Se arrependa, talvez ainda dê tempo, talvez ainda haja misericórdia do Senhor. O rei arrogante foi humilhado. Nesta humilhação, Deus primeiro dá um aviso. Segundo, Deus demonstrará a sua misericórdia. Observe no texto, no verso 29, ao cabo de 12 meses. Passados então 12 meses depois deste sonho, depois deste aviso, o que está o rei fazendo? Passeando sobre o palácio. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória, para a minha majestade? Ele não entendeu nada. 12 meses depois, Daniel falou: olha, rei, a árvore vai cair, não é a casa vai cair, a árvore vai cair. E ele fingiu: acho que não vai acontecer não. A soberba dele o cegou. O orgulho que precede a queda cegou o entendimento do rei. Imagina, talvez na cabeça do rei: quem vai cortar essa árvore? Quem vai me derrubar e me tirar do meu posto?
Quem vai acabar com a minha proteção, com a minha segurança? A Babilônia tinha 93 quilômetros de um muro com 26 metros de largura. Talvez na cabeça do rei, quem vai atacar a Babilônia e me destronar? Ninguém. Por isso então que passam 12 meses, um ano. Ele está ali tranquilo, passeando em seu palácio, esbanjando a sua riqueza e a sua glória, dizendo talvez para aqueles que lhe acompanham, quem vai me destruir? Eis a grande Babilônia, a cidade bela que eu fiz, que eu conquistei, que eu garanti, fruto do meu trabalho e feita para a minha glória. Deus foi misericordioso com ele. Deu 12 meses depois do aviso. Pensa. Mas ele não atentou. O rei arrogante foi humilhado. Deus avisou, Deus deu um tempo, e este tempo é uma demonstração de misericórdia, mas Deus exerceu a sua justiça. No exercício da justiça de Deus, então, este rei arrogante foi humilhado. O verso 30 diz que depois de 12 meses, ele ainda estava cheio da soberba. E o verso 31 diz que falava ele ainda, quando então ouviu a voz do Altíssimo. Versículo de número 31, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, chega, basta, vem sobre você agora a minha justiça. O reino, o domínio, o poder que tivestes até aqui, foi algo que eu, o Senhor, o Altíssimo, te concedi, mas já passou, acabou, esgotou-se a minha paciência, a minha longanimidade com você, Nabucodonosor. Você foi avisado, o tempo foi dado, mas agora, sem atraso e sem demora, virá a minha justiça. Já passou o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer as ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Deus nos alerta e nos disciplina de forma muito clara. Veja que Nabucodonosor estava sendo conscientizado acerca do seu pecado. Eu estou te disciplinando, te humilhando, mas quero deixar bem claro, Nabucodonosor, por que eu estou fazendo isso? Por conta da arrogância do seu coração, da soberba, por conta de você achar que foi você quem dominou, quem conquistou, quem se estabeleceu no reinado. Eu estou te derrubando, cortando você, Nabucodonosor, até que você reconheça quem de fato é o Deus Altíssimo, é o Rei que está sobre todos os reis. A disciplina de Deus não é envolta de muitos mistérios. Deus está chamando a sua atenção para os seus pecados. Como, pastor? Talvez o Daniel da sua vida seja sua mãe falando, filho, você precisa mudar. Talvez o grande sábio da sua vida seja a sua esposa, por mais que você não queira ouvi-la, te dizendo, amor, muda pelo amor de Deus, para de ser desse jeito. E Deus está te avisando, te alertando, mostrando o seu erro, mostrando com muita clareza aquilo que você precisa mudar. E você, tal qual Nabucodonosor, esteja passeando no palácio, como se nada tivesse acontecendo, esbanjando o seu pecado. Talvez o sábio em sua vida seja o seu irmão da igreja, o professor da escola dominical, aquele seu colega de trabalho. Porque, por vezes, nós mudamos os cenários, somos advertidos dos mesmos erros, incorremos nos mesmos pecados, mas não atentamos à voz de Deus. Nabucodonosor esteve diante de um primeiro sonho. Nabucodonosor esteve diante do grande milagre de um livramento daqueles jovens da fornalha.
2 chances para reconhecer quem verdadeiramente era Deus, e não reconheceu. Esteve diante de uma manifestação clara de Deus, tanto na fornalha andando com aqueles jovens, como também falando com ele. E ele foi irredutível em mudar, seguiu no seu pecado. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Então você entra numa empresa, trabalha ali 1, 2 anos, é mandado embora, seu chefe fala tudo aquilo que você não fez certo, aí você sai daquela empresa e quando alguém vira e fala, mas o que aconteceu? Ah, lá não era um ambiente bom. O pessoal lá também não valorizava o meu lado profissional. Aí você vai para uma outra empresa, passa ali 1, 2 anos, é mandado embora de novo. Ah, não, é porque o mundo é muito injusto mesmo, a gente está aqui trabalhando, se dedicando, e não dá para esperar o reconhecimento desse pessoal. Mas nunca é você, nunca é o seu pecado, nunca é aquilo que você tem que mudar. Nunca as pessoas têm razão nas acusações que fazem contra você. Então você está numa igreja, e é chamado a atenção, porque chega atrasado, porque não se submete à liderança da sua igreja, porque não é fiel nos votos que você fez, em participar assiduamente da sua igreja, em contribuir nos dízimos e ofertas, em chegar pontualmente nas atividades da igreja, e aí você é advertido em tudo isso, e sai com raiva, com bico. Porque essa igreja também, quem são eles? Tudo pecador, querendo chamar minha atenção. Aí você vai para uma outra igreja, e continua com as mesmas práticas de crente mediano, sem vergonha. Mas, mais uma vez, o problema é aquela igreja, e vai para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta, sempre sendo advertido de um comportamento de um péssimo crente, de alguém que não tem paciência, longanimidade, espírito de servo, disposição em ajudar, em contribuir, em ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas sempre a culpa é da igreja e nunca de você. Entra num relacionamento e sempre a culpa é do outro. Então entra em um, sai, entra em outro, sai. E sempre é ele que não presta. E sempre é ela que é ciumenta demais. E nunca é você o culpado e aquele que tem que rever as atitudes. Os cenários para Nabucodonosor mudaram, mas ele insistia no seu pecado. Talvez cenários estejam mudando na sua vida, mas você continua no mesmo pecado. Talvez a cada novo cenário Deus está te dando uma nova chance. Vai lá, ok, você foi contratado, vamos fazer certo. Vamos mudar a postura. Ok, seja bem-vindo, nova igreja. Vamos levar a sério agora, vamos ser diferente. Talvez, ok, uma nova chance que a sua esposa te deu depois daquela 10ª briga e falou, ok, amor, é só mais dessa vez. E você ainda continua insistindo nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Não adianta mudar o cenário se você não mudar o seu coração, se o seu coração continua arrogante, orgulhoso, surdo para ouvir as advertências de Deus para a sua vida. Nabucodonosor ouviu a advertência do Senhor, testemunhou os grandes feitos do Senhor, mas continuava ele ainda se achando Deus e Senhor da história. Por isso, Deus pega este rei soberbo, arrogante e humilha ele. Depois de avisar, depois de ser misericordioso, Deus chega e fala, pronto, já passou o tempo, virá sobre você o meu juízo, a minha justiça será manifestada. Deus nos disciplina de forma muito clara, e com muita clareza ele havia alertado a Nabucodonosor. Deus nos humilha, irmãos, para um propósito. E o propósito é nos dito no verso de número 25, repetido no verso 32. Veja que quando Daniel está interpretando o sonho, Daniel diz, por quanto tempo duraria isso? Até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. No verso 32, passado um ano, quando o Senhor vai executar a sua justiça, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Há um propósito de Deus quando nos disciplina. Há um propósito de Deus quando chama a nossa atenção.
Há um propósito de Deus quando nos derruba, nos humilha, nos joga para baixo. Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele quer nos mostrar aonde nós estamos errando, Ele quer mais do que nos mostrar, fazer com que nós entendamos a lição, mudemos o nosso comportamento e voltemos a Ele. Por isso que o texto diz, passará 7 tempos. A ideia de um tempo completo. Deus humilharia Nabucodonosor pelo tempo completo e necessário que fosse para ele aprender a lição. Da mesma forma, Deus faz conosco, irmãos. Há um lado muito bom de nós sermos filhos de Deus. Estamos salvos, justificados pela fé. Há um lado duro de sermos filhos de Deus. Estamos debaixo da disciplina daquele que tudo vê, que tudo sabe, que conhece os nossos corações e que diz que terrível coisa é cair nas mãos dele. Então eu me lembro daquilo que o Senhor disse a Israel no Salmo 86. Ah, Israel, se tu me ouvisse, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Vocês abririam a boca e eu encheria. Ah, Israel, você não me quis escutar. Por isso deixei-os andar na teimosia do seu coração. Vai lá, faz o que você quer fazer. E Deus humilhou a nação de Israel. Deus disciplina todos aqueles a quem Ele ama, a quem Ele chamou, justificou e tem preparado para a glória eterna. E esta humilhação vem. E no meio desta humilhante situação de total degradação, talvez nós sejamos levados a comer como os animais e com os animais. E Deus faz isso pelo tempo que for necessário para que o propósito dele de ensinamento pedagógico seja atendido por nós. Até que se passam 7 tempos, o tempo completo, o tempo que for necessário, não importa qual seja, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 20, se eu amo um filho meu, eu deixo ele humilhado, até que ele entenda a lição que eu quero passar para ele. E enquanto ele não entender, enquanto ele não se voltar para o Altíssimo, continuará no seu estado de lamentos e de total miséria. Qual foi esse estado de humilhação de Nabucodonosor? Segunda parte do nosso texto. Agora humilhado, ele se arrepende e se converte. Veja a humilhação. Por 7 tempos, o tempo completo, Deus humilhou Nabucodonosor. Ele então cai, como que com uma doença. Alguns entendem que Nabucodonosor adoeceu de insânia zoantrópica, um distúrbio psíquico que faz com que, nesta loucura, ele adote o comportamento de um animal, zoo de animal, antrópico de homens, antropos. Então, é o homem que ganha características, comportamento de um animal. Então, nessa insânia, nessa doideira, nessa loucura, ele passa a se comportar como um animal. O que o texto nos mostra é que ainda ele falava sobre a sua glória e a sua majestade, ouve a voz de Deus e logo cai neste estado de loucura. E ninguém vai ter um rei louco governando. Nabucodonosor tinha uma máquina de guerra, de morte, de conquista em suas mãos. Não poderia ele, insano, liderar tudo isso. Foi expulso do seu reino. Passou a viver no campo, como um animal. Alguns casos em que foi avaliado e constatado esse tipo de loucura, essas pessoas chegam a uivar, como se fosse um animal, se coçar, como se fosse um bicho, rolar no chão, imitando exatamente o comportamento que um animal tem.
Essa foi a situação de humilhação de Nabucodonosor. Alguém que queria a glória para si, a árvore frondosa com folhas belíssimas, com muitos frutos, agora está numa situação em que as pessoas vão rir dele. Vão olhar e falar: é louco. Os pelos do seu corpo cresceram, tal qual cresce a pena da ave. E nós já vimos uma ave com pelo e sem pelo. Perdão, com penas e sem penas. As penas de uma ave a cobrem por inteiro. De forma então que os pelos de Nabucodonosor cobriram todo o seu corpo. O seu aspecto era como de animal. As suas unhas eram como unhas de aves, unhas grandes, garras. A sua condição era de comer o pasto, comer capim, como os bois faziam. Uma condição de humilhação proporcional à arrogância daquele rei. Meu desejo é que Deus não te humilhe a este ponto. E algo que eu quero destacar aqui: não foi o diabo quem fez isso. Não foram os inimigos de Nabucodonosor que fizeram isso. Foi o próprio Deus. O vigilante vinha em nome do Altíssimo. E o Altíssimo disse a ele o peso da consequência do seu pecado. Deus trata a arrogância do nosso coração. Usa 7 tempos completos, o tempo que for necessário, para nos colocar no nosso lugar e mostrar que Ele é o Deus Altíssimo sobre as nossas vidas. Ele fez isso com Nabucodonosor, fez isso comigo, pode ser que esteja fazendo isso com você. Ele fez Nabucodonosor comer capim, fez Nabucodonosor rolar no chão igual cachorro, para que Nabucodonosor entendesse quem é Ele, o Senhor, o Deus Altíssimo. Aí acontece, versículo 34, mas o fim daqueles dias, que dias? O tempo completo, chegou a hora, porque Deus disciplina os seus, mas este Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele tem data e fim para o nosso sofrimento. Mas ao fim daqueles dias, versículo 34, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Irmãos, o rei arrogante foi humilhado. Humilhado, se converteu. Depois de toda essa humilhação e de se completar o tempo que Deus tinha que tratar com ele, agora ele retoma o juízo. E ele olha para o alto. É belíssimo isso no texto. Quem era Nabucodonosor antes? Nabucodonosor era alguém que só olhava para frente. Para tudo aquilo que tinha conquistado, batendo no peito e falando: está vendo o que eu fiz? Para tudo aquilo que podia conquistar. Talvez uma tribo, uma nação, um povo que eu possa alcançar. Eu vou lá, eu vou tomar, eu vou vencer. É mais uma batalha, é mais uma conquista. Nabucodonosor olhava para frente, vislumbrando um excepcional e extraordinário futuro para si, para o seu poder, para o seu domínio, para a sua glória. Quando não olhava para frente, olhava para si mesmo, admirado e envaidecido com o seu poder, com a sua majestade. Mas agora, depois de tudo isso, para onde Nabucodonosor olha? Olhei para o alto. Agora sim ele considerou que existe algo além dele mesmo neste mundo, que existe algo muito maior do que ele neste mundo, que existe o Senhor, aquele que está sobre todo nome, aquele que é digno de louvor, aquele que é grande. Ele olha para o céu. Talvez como que acontece com o filho pródigo, que depois de comer a comida dos porcos, então caindo em si, me lembrei, na casa de meu pai tem coisa muito melhor. Nabucodonosor olha para o alto. Olhando para o alto, este convertido agora adora. O rei arrogante foi humilhado. Humilhado, se converteu. Convertido, agora ele adora. E o texto vai nos trazer esta adoração. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno.
e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são a ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Veja o contraste do antes e depois de Nabucodonosor. Antes, quem era o que vivia para sempre? Para Nabucodonosor, ele. E embora ele soubesse da finitude do ser humano, que um dia ele ia morrer, o que ele fez para viver para sempre? Construiu uma estátua, a estátua dele, de ouro, no meio da terra, para que todos vissem. Porque de algum jeito o desejo dele era permanecer para todo sempre, e ser para sempre. E ter o reino sempiterno, contínuo, para todo sempre. Mas agora, ele reconhece que ele, Nabucodonosor, passaria. Mas o Altíssimo continuaria, seguiria, reinando e dominando. Ele se via como aquele que podia sustentar todas as nações. Da árvore e os seus frutos sustentavam e alimentavam a todos. Mas agora ele vê que Deus, o Altíssimo, reduz a nada todos os habitantes da terra. Agora, convertido, ele adora e reconhece que o governo, o domínio, a honra, o poder, o louvor e a glória eram tão somente para o Senhor Deus. E diz: quem é que pode perguntar: por que fazes isso ou aquilo? Toda a capacidade de decisão estava nas mãos de Deus, e Nabucodonosor reconhece isso. O rei arrogante foi humilhado, humilhado se converteu, convertido adorou ao Senhor. Todo sofrimento, toda humilhação deve nos conduzir para a glória de Deus. Devem nos fazer exaltar o nome de Deus, glorificar ao Senhor. Enquanto você ficar murmurando dos seus problemas, das suas lutas, batendo no peito e tentando justificar os seus pecados, fazendo com que sempre a glória seja revertida em elogios e méritos a você, e não se atentar para os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, mudar o seu comportamento e destinar a glória a Deus, você continuará em estado de humilhação. Mas adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, e entenda que tudo o que Ele faz para a glória dEle. Então, no momento de dor e sofrimento, não fique falando: ah, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, eu mereço isso e muito mais. Senhor, eu mereço essa dor e muitas outras. Senhor, eu mereço esse castigo, essa punição e tantos outros. Senhor, o meu estado de ofensa a Ti me deve fazer lamentar e chorar, não pelas ofensas que são apontadas a mim, mas pela ofensa que eu causo ao Senhor. Pare de justificar e de se fazer de vítima. Aceite a situação de pecado que você tem, aceite a humilhação que Deus está te conduzindo, te fazendo passar, porque Ele está fazendo isso para que de alguma forma você se arrependa, e arrependido você louve e adore a Ele, e reconheça que a glória e o louvor tão somente ao nome dEle. O rei arrogante foi humilhado, humilhado se converteu, convertido adorou, e agora foi restaurado. E o texto termina dizendo, verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Reis, ao Rei do céu, porque todas as tuas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor entendeu muito bem a sua situação, e por isso foi restaurado a sua condição original. Para de ficar questionando Deus. Tente aprender logo a lição. Glorifique ao Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida. Vai restaurar seu casamento. Vai restaurar sua condição profissional. Vai restaurar sua relação com seus filhos. Vai restaurar sua condição dentro da igreja como irmão em Cristo. Quando você se der conta dos seus pecados, tratar os seus pecados, voltar-se a Deus e adorar a Deus. Irmãos, há um motivo de nós fazermos
e atendermos a todas essas aplicações que foram dadas durante a exposição do sermão, chamando a nossa atenção. E o motivo maior é Cristo Jesus. Ele se entregou por nós, morreu na cruz em nosso lugar. E o que nós estamos fazendo em resposta a tudo isso que Cristo fez por nós? Cristo cumpriu a lei que eu e você não damos conta de cumprir. Cristo pagou na cruz o preço pelo meu e pelo seu pecado. E por que a gente ainda quer se sentar no trono e fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira? Deixa Cristo entrar na sua vida, mudar a sua vida, se assentar no trono e conduzir os seus dias. Entregue a sua vida logo, com urgência, para Cristo Jesus. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Este é o convite do Senhor Jesus para mim e para você. Olhe para tudo aquilo que Ele fez, e diante de tudo aquilo que você faz, se humilhe na presença de Deus e fala: Senhor, a vida que eu estou levando como crente é uma vida pobre demais. Senhor, a forma como eu estou me comportando em relação aos meus compromissos com a igreja, com o trabalho, com a minha família é pouco demais, é vergonhoso demais. Senhor, eu me humilho diante de Ti e me submeto à Tua disciplina, me submeto a tudo aquilo que o Senhor tem que fazer para me humilhar, me tratar, me ensinar que só a Ti deve ser dada a honra e a glória. Senhor, eu abro mão de fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, como Deus da minha vida, Deus dos meus planos, Deus da forma como eu conduzo as coisas. E eu quero, Senhor, que o Senhor conduza tudo que eu tenho e que eu sou. Deixa Jesus ser Senhor na sua vida. Esse é o convite que Ele faz para mim e para você. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós aprendemos nesta noite que é possível Deus nos levar da arrogância à salvação, à conversão. Talvez o seu coração seja arrogante, não porque você seja como Nabucodonosor, se achando o melhor de todas as nações, mas porque você se recusa a ouvir as pessoas que te advertem do seu pecado. Convite para você: converta o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza, volte-se para Deus, sujeitai-vos a Deus, e Ele vos exaltará. Faça isso, porque neste momento o Senhor ainda quer te humilhar para te exaltar no futuro, ainda que este futuro seja na glória, no novo céu e nova terra, por meio dos méritos de Cristo Jesus. Porque no dia que o Senhor te humilhar de outra forma e de outra maneira, de um coração duro, de um coração que não quer se render a Cristo, esta humilhação vai ao estado mais baixo que pode ter ao homem, que é o inferno. Então ainda há chance. Tal qual o Senhor deu chance a Nabucodonosor, dá chances a você também. Volte-se para Deus, para que ainda que Ele te humilhe, Ele te restaure em condição de dignidade. Porque se você não voltar para Deus, o seu estado de humilhação te levará ao inferno e à condenação.